Olá, boa tarde, meus queridos amigos e irmãos de caminhada. Hoje eu vou ter que gravar nosso estudo por não poder estar com vocês na hora exata, né, de fazermos o nosso estudo. Mas eu tenho certeza que as vibrações, que o empenho será o mesmo. Então, eu convido a todos vocês para iniciarmos o nosso estudo desta tarde, fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, pedindo ao nosso Pai da vida que acalme os nossos pensamentos, nosso coração, que abra as nossas mentes para que possamos ser intuídos com bons pensamentos, para que tenhamos facilidade ao absorver o conteúdo que hoje estudaremos. E que, Pai, possamos levar todo esse aprendizado guardados em nossos corações, com o desejo de colocá-los na prática da nossa vida diária. Seja sempre conosco, Senhor, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, como nós combinamos, e não é porque eu tô gravando um vídeo que vai ser diferente, eu vou pedir a você, a Sandra, né, que ficou responsável pela leitura, que antes de vocês continuarem a ouvir esse vídeo com o nosso estudo, que vocês pausem aí então o vídeo e façam a leitura preparatória, né? Que é aquela que eu postei lá no grupo do livro Fonte Viva, lição 56, Renasce Agora. Então, como eu falei na semana passada, eu vou deixar sempre nas aulas de responsabilidade de um de vocês a leitura, entendimento e comentário da lição Vinha de Luz, que é a nossa leitura preparatória, tá bom? Então, façam, comente os seus entendimentos e depois prossigam com o vídeo. E hoje, nosso estudo será da 9ª aula, Encarnação dos Espíritos, e na parte A, nós vamos falar finalidade, limite, necessidade e justiça da reencarnação. Quem conseguiu fazer a leitura, viu aí que no comecinho da leitura, eles vêm trazer aí a diferença de ressurreição e de reencarnação, né? Ressurreição é um termo usado muito, né, antigo, que pela tradução é tá erguer-se, levantar-se, é a ação de ressurgir, retornar à vida, ressurgir dos mortos, né? Isso tá lá no Evangelho de Mateus 22, 28, 30 e 31. Então, a ressurreição, para o entendimento, né, de quem assim acredita, ou, né, há um tempo atrás, nos escritos bíblicos, é o retorno à vida do corpo físico, que já está morto, sem vida. Quer dizer, eles acreditavam, por exemplo, quando Jesus desencarnou, eles acreditavam que o espírito que eles tinham visto de Jesus tinha voltado no mesmo corpo, né? Eles não entendiam que Jesus estava aparecendo assim no começo, que estava aparecendo em espírito para eles,
que o que estava sendo possível ver era o perispírito de Jesus, né? O espírito já iluminado do Mestre. Eles acreditavam que ele tinha voltado para o mesmo corpo e habitado o mesmo corpo. E hoje, já, né, já depois de alguma época depois, já se tinha comprovação da ciência que isso é impossível. Um espírito não pode habitar o mesmo corpo. Então, agora a gente vai ver que na reencarnação, como a gente já sabe, né, a gente já estudou um pouquinho, é o retorno da alma ou do espírito, né, como alguns dizem, para outro corpo, não o mesmo. Então, aí está a diferença. Então, eu desencarno, Luísa, vou para o plano espiritual, passo lá toda a temporada que eu preciso passar, e quando eu retorno para uma nova experiência na carne, eu vou voltar num outro corpo preparado para me receber, né? Como a gente já viu aqui algumas vezes. Então, é isso que essa primeira parte do estudo nos fala, tá bom? Aí, eu vou só ler aqui, que eu achei muito bonito, essa frase de Emmanuel que diz assim: o Espírito Emmanuel, ao lançar luz sobre o tema, né, reencarnação, ele fala: busquemos o farol do amor e do entendimento, do bom ânimo e da paz, da solidariedade e do amparo aos que partilham conosco os caminhos evolutivos. Não encomendes, pois, embaraço e aversões à loja do futuro, porque a favor da nossa própria renovação, concede-nos o Senhor cada manhã o sol renascente de cada dia. Então, Emmanuel, né, frisa aqui, né, que é uma nova oportunidade, é um novo momento, né, para a gente poder receber aí, estando nós recebendo a oportunidade de fazer diferente, né, de resgatar, de fazer mesmo de uma forma melhor, né, em comparação com aquilo que a gente já foi há um tempo atrás, né? E aí, na sequência, vai falar da finalidade da encarnação. Para que a gente tem que reencarnar tantas vezes? Porque, né, a gente não fica lá quietinho no plano espiritual, depois que desencarna, né? E aí é legal, eu vou até ler que é bem esclarecedor. O que entendemos como encarnação à luz da doutrina espírita? O objetivo fundamental da encarnação é a oportunidade para o espírito alcançar progresso intelectual e moral durante a passagem pela vida corpórea. Deus concede aos seus filhos o mesmo ponto de partida, a mesma liberdade de agir, bem como oportunidades iguais, pois do contrário, todo privilégio seria uma preferência e toda preferência seria uma injustiça. A encarnação pode ser uma expiação, como cumprimento da lei de causa e efeito. Quando o espírito se encontra no mundo espiritual, se recorda tudo que praticou em sua estadia terrena. Diz que tem um telão lá, não sei se vocês já ouviram falar isso, que vai passando todas as nossas vidas passadas. Então, quando a gente chega lá, achando que a gente é vítima, porque a gente ouve muito isso nos trabalhos mediúnicos, né, da quarta-feira, que o espírito diz que ele foi prejudicado, que alguém fez isso e aquilo para ele, aí é mostrado para ele o que ele fez também. E assim será com a gente, né? Com todos que chegarem lá. Porque às vezes, ali naquele momento, a gente só se recorda do mal que nós sofremos. Mas a gente tem dificuldade para recordar o mal que nós praticamos também, né? Então,
É tudo que praticou na estadia terrena, os bons atos e seus enganos, os quais permitiram proceder erradamente, após se arrepender, pede para retornar à terra. Vê, então, na maioria das vezes, com pessoas que fez sofrer, quer sofrimento físico, material, sobretudo os morais, para desenvolver no coração um verdadeiro amor. Então a gente chega, é passado tudo isso para a gente relembrar que não somos vítima, que também prejudicamos as pessoas, né? E a gente fica lá um tempo para se acostumar com tudo isso, para aprender mais, para estudar. E aí nos é dado de novo a oportunidade de voltarmos a reencarnar no planeta, para que a gente possa conviver com aqueles que eu fiz algo de ruim, com aqueles que eu prejudiquei, ou conviver, se eu já for um espírito mais melhorzinho, né? Conviver com aquele, receber como filho, por exemplo, aquele que eu fiz tanto mal, ou que precisa estar comigo, né, para minha melhora também. Às vezes é uma prova do outro, mas que também está me envolvendo, né? Então eu venho para aprender a colocar no coração esse verdadeiro amor, né? As questões morais. Então, reencarnação é igual a oportunidade. Eu gosto sempre de frisar isso, que reencarnar é receber um presente, que eu posso passar limpo e fazer melhor aquilo que eu não tive condição na outra existência. Como Jesus nos ensinou, o amor cobre multidão de pecados. Aprender, suportar assim as adversidades com paciência, com resignação, com fé, por ter a certeza de que os sofrimentos não são eternos. Graças a Deus, né? Não são eternos. Poderá então... Cadê? Perdi aqui a leitura. Peraí. Uma escolha... Ó. Aprender a suportar assim as adversidades com paciência, resignação e fé, por ter a certeza de que os sofrimentos não são eternos. Poderá com mais facilidade redimir os erros do passado, não considerar mais um castigo ou punição nas oportunidades benditas da evolução, né? Então, aquilo que eu falei, né? É uma grande oportunidade. Pode ser uma prova. Voltar, né? Reencarnar pode ser uma prova. Porém, nem sempre o sofrimento é decorrente de uma falta cometida pelo espírito. Pode ser uma escolha. Olha que legal, gente. Nem sempre o meu sofrimento aqui é por conta de uma prova que eu esteja passando. Eu posso ter pedido, escolhido passar pela situação que eu estou passando, para rapidamente aprimorar o meu desenvolvimento moral. Evidentemente, não se pode confundir com expiação, a qual será sempre uma prova. No entanto, nem sempre a prova será uma expiação. Então, a prova, ela pode ser algo que vá trabalhar na minha questão moral, né? Eu venho com aquela prova para cumprir, ou eu posso não ter uma prova, mas eu vim com sofrimento por uma escolha minha. Mas expiação, que é assim, gente, a expiação é, por exemplo, eu já falei isso aqui, acho que ano passado, no nosso estudo, mas vou relembrar. Eu fumei uma vida inteira, ou eu bebi, ou eu usei outro tipo de droga, ou eu comia desregradamente, ou era muito nervosa e levava todo esse nervosismo para o meu estômago. Não cuidei, né, daquilo que eu tinha que cuidar, que era o meu corpo. Desencarnei e voltei numa outra oportunidade com uma expiação a cumprir, que é aprender
a cuidar do meu corpo melhor. Então, eu volto, por exemplo, com um problema sério na região do estômago, desenvolvo um câncer, ou já nasce, né? A criatura já nasce com alguma questão no pulmão, ou no coração, ou em algum outro órgão, por ter lesionado esse órgão em outra vida. Então, essa dificuldade que a doença vai trazer é uma expiação, né? Prova é uma coisa assim mais da questão moral mesmo da gente, né? A gente não viveu bem com o pai, com a mãe, e aí como prova eu recebo voltar, e aí eu inverte às vezes os papéis, eu fui filha, agora eu sou pai, ou sou a mãe, como prova, né? Eu tenho que cumprir ali com ele de uma forma melhor, né? Aprendendo através do amor. Pode também a encarnação se tratar de uma missão. Sabe-se da existência de espíritos missionários, né? A gente tem algumas notícias com a finalidade de auxiliar o progresso, acelerar o progresso intelectual. Como é o caso de... Aí o livro cita aqui Louis Pasteur, né? Thomas Edison e outros. Igualmente para acelerar o progresso moral, como também Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, né? São espíritos que a gente vê na encarnação deles, as histórias, era tanta bondade, era tanto amor para com o próximo, que a gente falou, mas não precisava mais voltar, né? Mas voltaram com missão. E essa missão é de ajudar, como o Chico fez através do trabalho dele, de psicografar tantos livros, de auxiliar tantas pessoas em sofrimentos, né? Então, também pode ser por missão. Por meio desses exemplos, os encarnados podem adquirir condições para cumprir sua parte como ser integrante na obra da criação e para caminharem juntamente com a marcha progressiva universal. A encarnação para o espírito é um estado transitório. Contudo, necessita de um instrumento adequado para atingir com sucesso o objetivo desejado a cada existência terrena. E qual é a necessidade de nós reencarnarmos, né? Por que a gente reencarna? Então, ele está falando aqui que lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, a passagem pela vida corpórea se faz necessária para realizarmos com a ajuda do elemento material, né, nosso corpo, os propósitos cuja execução Deus nos confiou. Pode ser compreender que a encarnação não é uma punição. Isso é muito legal da gente ter em mente. Nem é verdade que somente os espíritos culpados estão sujeitos a ela. Por exemplo, o espírito de um selvagem está no começo de sua vida espiritual. A encarnação para ele será um meio de desenvolver a inteligência, né? Por isso que nós estagiamos em todos os reinos. Por isso que nós estivemos em mundos primitivos. Nós já não viemos logo para o mundo de provas e expiações. Nós já estivemos num mundo, né, muito pior do que esse, né, na questão de desenvolvimento intelectual e moral. E nós estamos, como eu disse na semana passada, galgando os degraus para a gente subir e chegar a mundos mais elevados, né? Então, é para isso que a reencarnação serve. Mas aquele que é esclarecido, em que o senso moral ainda não está largamente desenvolvido, se vê obrigado a repetir as etapas da vida corporal, cheio de angústia, enquanto já podia ter atingido o fim. É um castigo imposto pelo próprio espírito, a cada um segundo suas obras. É dado segundo as suas obras. Então, às vezes, a gente já falou isso também aqui, que o espírito, se ele vai demorar para evoluir, não é porque Deus esqueceu dele, é porque ele não está fazendo a parte que lhe cabe, né? Então, a cada um será dado segundo suas obras. Se eu for esforçada em me melhorar, mais rapidamente eu vou evoluir, eu vou melhorar, eu vou, né, subir aí os degraus da minha evolução. Se eu ficar agarrada lá no ódio, se eu ficar agarrada na maldade e não tiver vontade nenhuma de melhorar, vou demorar mais para evoluir, né? E aí, ele diz aqui, observa-se, portanto, que ninguém pode fazer a lição de casa pelo outro. Olha que legal, né?
ou na escola da vida terrena, do princípio universal da vida e da inteligência, nascem as individualidades. Eu só posso evoluir por mim mesmo, posso evoluir por ninguém. Nem pelos meus filhos, nem pelas pessoas mais próximas. Eu só posso evoluir por mim mesmo, porque é mudança minha, individual, né? É isso que a lição nos traz. E o limite da encarnação? Kardec questiona lá no Livro dos Espíritos 168, a respeito do número de encarnações necessário para o nosso desenvolvimento moral, e espíritos superiores responde o seguinte: a cada reencarnação são dados passos no caminho do progresso. Quando já não apresentamos mais imperfeições ou impurezas, não mais precisamos das provas da vida terrena. Não existe propriamente dito limite para a encarnação. Serão quantas forem necessárias e permitidas pela misericórdia divina, a fim de haver a depuração da materialidade, à medida que o espírito possa atingir a perfeição. Então não vai ser 50 para mim, 1000 para Márcia, 10 para Bárbara. A gente não sabe. Depende de nós, da nossa evolução, né? Então não tem como delimitar. É a quantidade que cada espírito precisar, né? E eu acho isso assim o mais alto da misericórdia de Deus, né? Que paciência Deus tem com a gente, né? Ai, meu filho, você precisa evoluir, mas eu vou deixar, né, por sua conta. Faça aí do jeito que você consegue, né? Ele não diz, você tem 3 encarnações para melhorar. Se melhorou bem, se não melhorou, amém. Não, ele vai nos dando, né? Só que aí eu penso que a gente tem que retribuir com esse mesmo amor de Deus, nos esforçando para melhorar, né? Para evoluir mais rapidamente. E aí ele vem dizer assim, que se faz mister conceituar a individualidade do espírito, caracterizada por 3 aspectos: grau evolutivo, em que ponto cada qual se situa na escala ascendente evolutiva; tendências inatas, cada um viveu uma história única, somatória de experiências pessoais; as tarefas, cada espírito traz contigo um propósito específico, familiar, profissional, pessoal, como espírito imortal. Todos têm um papel a exercer perante o universo. Então, como que Deus podia padronizar? Se cada um é de um jeito, é muito individual, né? Cada um passou por uma situação e tem aí necessidade de um pouco mais ou um pouco menos de tempo para essa evolução acontecer. E aí a gente vai falar da justiça da reencarnação. O princípio da reencarnação não é privilégio exclusivo da doutrina espírita. Ela consiste em admitir e comprovar as existências das vidas sucessivas, pois, do contrário, seria negar um dos atributos de Deus, que é soberanamente bom e justo. Por meio da justiça da encarnação, adquirem-se os meios para alcançar o ápice da evolução, por ser proporcionar a cada um a oportunidade de realizar em nossas existências o que não conseguiram fazer ou acabar em uma primeira prova. O homem que tem consciência de sua inferioridade encontra na doutrina da reencarnação uma consoladora esperança. Gente, fala aí, olhando para a nossa vida, eu vejo tanto de coisinhas erradas que eu ainda fiz, mas não bate aquele desânimo, meu Deus, não tem mais jeito, não tem mais como voltar atrás. Tem. Se a gente se conscientizar disso que a gente está estudando, é claro que a gente vai se esforçar, como eu sempre falo, mas eu vou ter a minha oportunidade, né? Como está dizendo aqui. Eu vou, no meu tempo, né? Eu vou, pela misericórdia de Deus, conseguir alcançar, né? Esse mundo mais elevado, esse momento da minha vida melhorado, né? Então, é uma esperança grandiosa para nós, né? E aí ele vai falar um pouco da alma.
Alma é o espírito encarnado, nós já falamos isso. Sede da vida imortal, do qual o corpo físico é apenas o seu invólucro. Um ser real, definido e sua morada provisória. É indivisível, somente o espírito pensa, sente e transmite movimento aos órgãos do corpo físico, animados pelo fluido vital. Perispírito. Princípio intermediário semimaterial que serve do primeiro envoltório do espírito, que une a alma ao corpo, como nós vimos, né, no outro estudo. Materialismo, também a gente já viu um pouquinho, o espiritismo surge numa época na qual o materialismo era muito forte. Os espíritos superiores no livro dos espíritos ensinam que aqueles que se aprofundam mais em ciências naturais, como os anatomistas, fisiologistas, geralmente são levados ao materialismo. Passam em crer em tudo que vem, não admitindo que nada possa ultrapassar o seu entendimento. Sua própria ciência os toma presunçosos. Segundo a definição do dicionário Espiritismo de A a Z, acredita-se que o materialismo é mais do que uma experiência filosófica negativa. É uma atitude mental em que se demora a atribuir às coisas da terra uma importância acima do que lhe é devida. Pode-se distinguir os materialistas em duas classes: aqueles que pertencem à classe da negação absoluta, realizando a seu modo, entendendo que tudo é matéria, não existe substância imaterial. Para eles, o homem é uma simples máquina, funciona então enquanto está montada. Desarranja-se ou para de trabalhar após a morte, somente restando a carcaça. Para eles, a natureza espiritual é propriedade da matéria. Então, só acreditam na existência do aqui, do agora, né? Daquilo que podem tocar e ver, né? Não tem essa percepção do além, né? Do além-morte. A segunda classe de materialista é mais numerosa do que a primeira, por representar o verdadeiro materialismo, um sentimento antinatural, compreendendo os que agem com diferença por falta de algo melhor. Existe neles uma vaga aspiração pelo futuro, mas esse futuro foi apresentado a eles de uma forma que a razão se recusa a aceitar. Como consequência, vem a dúvida, a incredulidade. Então, deve ser muito difícil, né? Só acreditar que existe naquilo que eu posso tocar, na matéria, e que morreu, acabou, não tem mais nada para fazer. A gente já falou sobre isso, né? Acreditamos que deve ser muito difícil a vida de uma pessoa que só pensa dessa forma, que não se abre, que não se amplia para um novo olhar, né? Que existem outras. Hoje, graças a Deus, tudo está muito mais avançado, a ciência, né? Está cada vez mais estudando a possibilidade e provando mesmo através, né, de fatos, né, de coisas mesmo que acontecem, que a vida não é só aqui na matéria. Que o corpo físico é só um instrumento do espírito que é eterno, né? Graças a Deus a gente tem aí essa grande contribuição, né, do mundo espiritual, aliados agora aos estudos da ciência. Bom, minha gente, não acho que vocês vão ter muitas dúvidas, porque são assuntos que a gente já vem vindo, né, falando sobre eles, né? Então, mas eu falo para vocês assim, leiam novamente a lição, anotem alguma coisa que de repente não ficou muito claro e joguem lá no grupo que a gente vai conversando, tá bom? Vamos procurar compreender juntos aquilo que de repente ficou de dúvida para um ou para outro. Combinado? Bom, agora nós vamos para a parte que eu costumo dizer que é a parte mais gostosa, né? Que é falar da doutrina espírita, assim, no seu âmbito mesmo, né? Porque a gente fala muito, a primeira parte é muito mais explicativa, né? E a parte B é sempre mais voltada para o evangelho, né? E para literaturas que fazem que a gente já tem um pouco mais de calma, né? Para ler
e tentar decifrar tudo aquilo que vem escrito, né? Então, porque é a parte do evangelho que a gente está mais habituada. Então, a parte B vem falar que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O Divino Mestre, com essa máxima, comprova a sua crença na reencarnação. Em várias passagens dos seus ensinamentos redentores encontram-se relatos sobre esse tema. Jesus interroga seus discípulos, que dizem os homens sobre quem sou? Não, desculpa, que dizem os homens sobre quem sou? Eles respondem, uns dizem que sois João Batista, outro Elias e outro Jeremias e alguns dos profetas. Jesus lhe disse, e vocês, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, lhe disse, vós sois o Cristo, filho de Deus vivo. E Jesus lhe respondeu, sois bem-aventurado, Simão, filho de Jonas, pois não é nem a carne, nem o sangue que vos revelou isto, mas meu Pai que está no céu. Mateus 16, 13, 17 e Marcos 8, 27 e 30. Tem-se a belíssima passagem na qual, após a transfiguração, seus discípulos interrogam, dizendo, por que dizem os escribas que é necessário que antes volte Elias? Jesus lhe respondeu, de fato, Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio, não o reconheceram e trataram como lhe aprouve. E assim que eles farão com o Filho do Homem. Então, seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Então, eu já falei isso aqui no outro estudo, né? Que João Batista era a reencarnação de Elias, né? E que Jesus fala para os apóstolos, se Elias veio reencarnado em João Batista, já fizeram com ele o que fizeram, imagine o que vão fazer com o Filho de Deus, né? E pior ainda com os filhos dos homens. Então, o pensamento de que João Batista era Elias é de que os profetas poderiam reviver sobre a terra segundo suas crenças. Meu cachorro está aqui participando do estudo, né? Então, nessa parte aqui, minha gente, está dizendo que se Jesus considerasse a crença da reencarnação um erro, não deixaria de combatê-la. Por conseguinte, fica evidente a conclusão. O corpo de João não poderia ser de Elias. João tinha sido criança, conhecia-se seus pais, Zacarias e Isabel, prima de Maria de Nazaré. O profeta Elias reencarnou, porém não ressuscitou. Então, o que está querendo dizer aqui? Que se eles acreditassem na ressurreição, se Jesus acreditasse só na ressurreição, não teria como explicar, né, que João Batista era a reencarnação de Elias. Porque ele não voltou para o mesmo corpo. Ele teve uma infância, ele conhecia os pais dele. Então, só dá para explicar através da reencarnação, né? E é isso que a passagem quer nos mostrar aqui. Que não volta para o mesmo corpo, que volta para um outro corpo, numa outra oportunidade, e começa tudo de novo, passa lá desde do feto, na barriga, né? Todo aquele processo que a gente também já conversou aqui em outro estudo. A passagem do cego de nascença, e passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e seus discípulos lhe perguntaram, Rabi, quem pecou este? Que ali está, Rabi, quem pecou este que ali está? Os seus pais, para que nascesse cego? Então está perguntando, foi os pais dele que pecaram, por isso que ele nasceu cego, como um castigo? E Jesus, né, lhe respondeu, não foram seus pais, pois filhos não herdam a culpa dos pais, e nem eles, mas o espírito que nele habita. Então, é a história da minha dívida, que eu volto com uma oportunidade de
resgatar aquela culpa, aquela dívida, aquele mal que eu fiz. Não tem nada a ver, não faz sentido, né? Eu ter um comprometimento na minha parte física por um erro que o meu pai, minha mãe tenha cometido. Então, é meu. Fui eu que errei, eu que tenho que voltar para resgatar, né? Tem esse relato mais conhecido de o colóquio de Jesus e Nicodemos. Havia um homem dentre os fariseus por nome de Nicodemos, senador dos judeus. Este, uma noite, veio encontrar Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que é mestre, vinde da parte de Deus. Por que ninguém pode fazer esses milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele? Jesus respondeu e lhe disse: em verdade vos digo que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos disse: como pode nascer um homem que já é velho, né? Olha o pensamento, né, da época. Porventura pode entrar no ventre da sua mãe e nascer uma outra vez, né? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que quem não renasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não se maravilhe de eu vos dizer que é necessário nascer de novo. O Espírito sopra aonde quer, e tu ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou Nicodemos. Como se pode fazer isso? Respondeu Jesus. Tu és mestre em Israel e não sabe estas coisas? Em verdade vos digo que contamos somente o que sabemos e damos testemunhas do que vimos. E tu, com tudo isso, não sabes o nosso testemunho. Se quando eu tenho falado das coisas terrenas, ainda assim não me crês. Como creras se eu falasse das celestiais? Para compreender o sentido dessas palavras, é igualmente necessário se ater ao significado da palavra água, que não foi empregada na acepção de que lhe é própria. Naquela época, os antigos tinham conhecimento muito imperfeito sobre as ciências físicas. Acreditavam que a Terra havia saído da água. Por essa razão, olhavam a água como elemento absoluto. Segundo essa crença, a água tornou-se o símbolo da natureza material, assim como o espírito da natureza inteligente. Se o homem não renascer da água e do espírito, ou na água e no espírito, ou seja, se o homem não renascer com o corpo e a alma, nesse sentido é que foi compreendido o principal da pluralidade das existências. Então, Jesus estava falando a Nicodemos, né, que era um homem, um doutor da lei, que ele não sabia das coisas ainda, né, do espírito, só sabia das coisas da matéria. E que não era como ele estava interpretando, né? Que não era nascer no mesmo corpo, que como é que pode, né, voltar uma criança, um feto, né? Voltar para dentro novamente, né, daquela pessoa, né? Se não, né, com a explicação que nós temos da encarnação e do jeito que ela é feita, desde o momento do óvulo ser fecundado, até o momento que o espírito é colocado, né? Então, não daria para ter essa compreensão se a gente não soubesse isso, que hoje, graças a Deus, a gente já tem melhor esclarecimento, né? O Divino Mestre indica o renascimento na matéria como condição primordial para a aquisição dos bens imperecíveis, para a impressão no espírito dos valores morais, que auxiliam o seu progresso ao reencarnar-se. Entretanto, há conhecimento, embora uma minoria, de doutrinas anti-reencarnacionistas, exclui a preexistência da alma, sendo ela criada ao mesmo tempo em que os corpos, né? Eles acreditam nisso. Não existe assim entre as almas nenhuma ligação. São estranhas umas às outras. Fica assim a união das famílias reduzida apenas à filiação corporal. Sem o princípio da encarnação, não seria possível os espíritos formarem o espaço, grupos, famílias unidas pela afeição, pela simpatia e pela similitude de inclinações. Se estão encarnados, outros não continuam unidos pelo pensamento. A verdadeira afeição é a espiritual, da alma para a alma.
é a única que sobrevive à destruição do corpo material. Os laços familiares são fortalecidos pelas vidas sucessivas, caminhando juntos para a sublimação espiritual. Então, é tão lindo, né, quando essa parte, quando diz que a gente recebe essa oportunidade de voltar com outras pessoas, né, a quem nós comprometemos, a quem nós fizemos mal. Olha como é, é divino imaginar que Deus está nos dando essa oportunidade, né, de estarmos juntos, né, com almas afins às nossas. Não só, eu não volto só com aquele que eu tenho compromisso, né, de resgate. Eu volto também com aquela alma que viveu comigo, sabe? Aquela pessoa que eu tenho muito carinho, muito amor, muita afinidade. Deus permite até que a gente volte junto com essas almas. Então, é isso que, né, esse pedacinho quer dizer, é afinidade, né? Então, Deus não fica só preocupado de reencarnarmos para passarmos por dificuldades, né, o tempo todo da nossa encarnação, mas Ele nos dá, né, por exemplo, voltar com uma mãe, com um pai, que já tiveram com a gente numa outra vida e que vai nos ajudar nesse suporte, nesse fortalecimento para vivermos uma encarnação melhor. Vamos dar um amigo, né, aqueles que a gente chama de irmão, para nos ajudar nessa caminhada aí da vida, às vezes tão difícil. Então, ele não vem só para o sofrimento. Deus é misericórdia, Deus é amor e Ele nos ajuda, né, nesse sentido também, de voltarmos, encarnarmos com pessoas que são almas afins a nossa para nos ajudar na nossa encarnação. Volto a dizer da mesma forma que disse na parte A, leiam, grifem aquilo que de repente ficou aí em dúvida para vocês, tá bom? Tirem aí dúvidas. Eu gosto sempre de ressaltar que é uma coisa que eu faço e que, se é bom para mim, eu indico para todo mundo. Quando eu faço um estudo, eu gosto muito de, por exemplo, quando eu estou gravando o Evangelho. Eu posso até ter meu entendimento próprio daquela leitura do Evangelho, mas eu vou procurar outras pessoas que falam do mesmo tema para saber qual que é, né, a forma dela enxergar pessoas que tenham mais conhecimento que eu, né, um palestrante espírita, assim, que já tá mais tempo na caminhada. Eu vou ouvir o que ele tem para dizer, porque aquilo vai agregar aquilo que eu já sei. Então, façam isso também com os estudos, né? Eu sei que a vida é corrida, né? Eu tenho sempre falado isso aqui, que muitas vezes a gente não consegue um tempo nem para ler, né, a lição, mas procurem se programar para isso. É importante que vocês leiam, que vocês compreendam, que vocês tragam as dúvidas para o nosso estudo, que vocês ouçam outros vídeos para dizer, puxa, olha, Luiz, escutei num vídeo complementar que eu estava ouvindo, isso e isso, que tem a ver com a lição de hoje. Vamos comentar junto. É assim que a gente cresce, é assim que a gente se desenvolve no nosso estudo, né? Se a gente fez uma escolha de estudarmos, de estarmos aqui todo sábado, né? Como eu falei outro dia, é um compromisso que a gente fechou, né? Com a gente, com a espiritualidade. Então, vamos nos esforçar para isso ficar melhor, né? Para esse nosso entendimento ficar mais ampliado. Vamos buscar outras formas de estudar, de compreender. Não vamos deixar só para o sábado, não, a hora que a gente chega aqui, através da minha leitura, ou dos meus esclarecimentos. Será muito mais produtivo se vocês lerem, entenderem, trazerem as suas dúvidas, ou mesmo as suas contribuições. De repente não tem dúvida, mas tem algo a contribuir, para que a gente possa juntos, né, fazer esse estudo ser mais dinâmico, ser mais gostoso, ok? Então, pensem nisso. Agora a gente vai se preparar para as nossas vibrações da noite. Vou colocar uma musiquinha. E nós vamos então
fechar os nossos olhos e vamos imaginar agora que nós vamos colocar aqui as intenções, os nomes, o pensamento voltado para aquelas pessoas que tanto necessitam das nossas vibrações. Pense nos seus entes queridos, encarnados ou desencarnados. Estejam eles onde estiverem. Peçam pela cura dos seus corpos, das suas almas, das suas mentes. Envolva toda a sua família agora nessa nossa vibração. Envolva você mesmo, a sua casa, o seu trabalho. Vamos pedir na espiritualidade que traga para a nossa vida fluidos benéficos que nos fortaleçam. E também vamos vibrar pelo planeta Terra todinho. Que cada cantinho do nosso planeta possa receber essa vibração de amor e de luz tão necessária para acalmar todo esse tormento, toda essa violência, toda essa dor. Vamos agora pedindo assim a espiritualidade amiga, que vibre amor e luz também para o Centro Espírita Irmãos de Batuíra, para todos os trabalhadores, pelo nosso estudo, para que ele continue acontecendo. E vamos pedindo agora que a espiritualidade recolha as nossas vibrações e se encaminhe de levar transformadas em amor, em luz, em saúde, em paz, em tudo de bom, para cada um que precisa, para cada cantinho do nosso planeta. E vamos deixando uma vibração em aberto, que a espiritualidade bem saberá onde deve levar, onde há necessidade. Que assim seja, graças a Deus. E agora, para encerrarmos o estudo desta tarde, vamos agradecer pela bênção desse estudo, pela bênção da oportunidade do aprender, pela bênção da nossa vida. Por termos, então, recebido a oportunidade de estarmos aqui, juntos, tentando compreender as lições do Evangelho. Que Jesus possa nos encaminhar para os nossos lares, ou quem já estiver em seu lar, que Ele possa proteger, amparar e fortalecer. E que nos permita estar aqui na próxima semana para mais um estudo, para mais uma compreensão das suas palavras, que nos traz vida, que nos traz força, que nos transforma em pessoas melhores. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, desculpe não poder estar com vocês, mas eu tenho certeza que vocês estudarão com o mesmo carinho, com a mesma responsabilidade, ouvindo esse vídeo que eu gravei com muito amor para vocês. Vocês farão da mesma forma, como se eu estivesse aí ou como se a gente estivesse numa aula ao vivo, com o mesmo comprometimento. E eu desejo que tudo que a gente viu aqui hoje possa penetrar nos vossos corações, nas vossas almas e trabalhar um pouquinho mais para a transformação de cada um de vocês. Fico à disposição para responder a vocês qualquer dúvida que surgir lá no nosso grupo, tá bom?
pode perguntar, que é até uma forma da gente estudar mais. Quando a gente levanta uma dúvida, se eu souber eu já respondo, se eu não souber eu vou buscar saber para responder vocês, e nisso a gente vai ampliando os nossos estudos. Fiquem com Deus, meus irmãos, meus amigos, e sábado que vem, se Deus quiser e Ele quer, nós estaremos na nossa aula ao vivo. Um grande beijo no coração de vocês, saudades imensas, e se Deus quiser, em muito breve, poderei fazer uma visita a vocês. Fica com Deus. Até a próxima vez, se Deus quiser.